Ainda no conhecimento científicos, vamos falar sobre a leitura, interpretação e produção de textos científicos. O que é o conhecimento científico? Assim como abordamos em aulas passadas, o conhecimento científico é aquele que é produzido por meio de aplicação do método científico, baseado em quê? Observação, formulação de hipóteses, experimentação e análise de resultados. O resultado do conhecimento científico é sempre a divulgação dessas informações por meio de trabalhos científicos, de textos científicos, que dão todo o aparato, a estrutura para que isso seja difundido, divulgado, para que as pessoas tomem conhecimento desses conhecimentos, tá? Diferente então de um senso comum, ele busca explicar fenômenos, né, que são aí de forma racional, sistemática e comprovável, né, sendo fundamental para o avanço da ciência e da tecnologia. Então, todo o conhecimento científico ele é embasado nessas situações. Então, se eu tenho a pesquisa como é um pilar da nossa universidade, eu produzo lá um experimento, faço a atribuição de uma metodologia, de uma hipótese, tento sanar algum gargalo no meu trabalho científico, como o caso de um TCC, ou de uma condução de um experimento, de um artigo científico. Então, eu tenho sempre esse viés da informação, que é o quê? Sempre transformar isso em uma forma de texto científico para divulgação. Então, isso vai servir para o avanço da ciência e da tecnologia, porque uma vez que eu não tenho divulgação, ninguém sabe o que houve, ou de alguma forma isso não atingiu, né, aquela determinado nicho, né, de informação, então aquilo tem-se como se não saiu dali, né, não teve então seu impacto, que é o necessário para tornar esse avanço e essa divulgação de informações e através desse meio, né, desse conhecimento científico, eu tenho as características, então, disso, que é o que? Sistemático, serve uma organização lógica, né, de informações, uma estrutura, com o objetivo de evita opiniões pessoais. Então, um texto científico, dentro do conhecimento científico, ele é impessoal, tá? Ele não é o que eu acho que é ou a minha opinião sobre algo, é o que eu vejo em loco e eu tento, de certa forma, trazer informações e referências de outras pessoas para eu aplicar, então, aquilo de forma que eu consiga produzir algo por meio daquilo, né? Então, e não é o que eu disse, é o que eu estou observando em loco, é o que eu estou testando aquela hipótese. Então, é verificável, pode ser testado por outros pesquisadores e reprodutível. Os resultados podem ser repetidos. Por isso, traz sempre uma metodologia muito bem escrita, detalhada. Por quê? Justamente para que as pessoas possam reproduzir essas informações, reproduzir essa metodologia e, de fato, conseguir analisar essas informações, né? Que seja então entendível por todos, né? Isso fica bem claro que a leitura ela é para o entendimento. Se eu não consigo que isso atinja esse objetivo, né? Não de fato não fez efeito aquilo que eu observei. Então, baseado em evidências, utiliza dados e experimentos. Então, são informações que eu coleto, né, e eu sigo sempre a questão, né, de a risca do meu resultado, daquilo que teve, né? Então, isso é ser, né, de certa forma, coerente, né, com aquela informação, e seguir aquilo de certa forma é uma maneira de você estar sempre correto com aquilo que você visualizou, né, em loco, que você
viu naquele experimento, de certa forma. Então, isso garante o quê? Uma confiabilidade nas informações. Quando eu comento com vocês para a gente pegar referências de autores, né, a gente vai lá num determinado site específico, né, como o Google Acadêmico, que eu comentei com vocês. Então, eu vou lá, pego uma informação de lá, eu então pretendo o quê? Pretendo buscar um artigo sobre determinado tema. Então, eu vou lá, que é um caminho, vamos dizer assim, confiável, que me traz ali artigos científicos, mas eu também vou lá consultar aquele autor de renome, aquele autor que tem bagagem, que tem inúmeros artigos publicados ali sobre determinado tipo de assunto. Então tem o quê? Uma confiança já. Quando você fala de determinado assunto, já surge aquele nome, entendeu? Como referência, tá? E por também estar publicado em plataformas de confiança como Cielo e outras mais, eu tenho também uma peneira ali, né? Tenho toda uma avaliação em cima daquele artigo. Então, ele é de confiança, aquela informação que é produzida. Então, isso é muito bem-vindo quando eu falo de texto científico, né? De um conhecimento científico, de angariar uma referência para o meu artigo, para meu relatório, para a minha introdução de um relatório. Então, isso é muito bem-vindo, tá? Então, exemplo na área do sucroalcooleiro, né? Da área sucroalcooleira. Então, no setor sucroalcooleiro, o conhecimento científico é aplicado, por exemplo, no estudo da vinhaça, tá? E esse é um dos exemplos, que poderia ser qualquer uma hipótese, qualquer outro experimento, seja a campo, seja em casa de vegetação, laboratório, com a ocasião de alguma informação na indústria, tá? Isso é um dos exemplos. Então, a partir da observação do seu potencial de um fertilizante, isso é a hipótese, a vinhaça ser um fertilizante. Então, pesquisadores realizam experimentos controlados para avaliar seus efeitos no solo e na produtividade da cana-de-açúcar. Tá? E isso, quando eu digo experimentos controlados, são experimentos, por exemplo, em casa de vegetação, que é onde eu consigo controlar a temperatura, umidade. Tá? Então, esse é o local onde eu optei por desenvolver, mas poderia ter um experimento a campo, onde eu não tenho esse ambiente controlado. Tá? Como também tenho esses experimentos lá, simulando ali um ambiente como se fosse tal qual onde está cultivada as áreas de cana, tá? Então, chegar nisso, se esse fosse o meu objetivo. Mas como aqui eu trouxe para vocês uma hipótese, então a hipótese é de um experimento controlado, tá? Com base nos resultados, é possível concluir sobre sua viabilidade como insumo agrícola, como um fertilizante. Então, a hipótese aí desse exemplo é a vinhaça ser um fertilizante, um insumo agrícola. Né? Será que ela assume esse papel? Será que ela vai me atribuir mesmo condições? E aí, o que eu vou observar? O aumento da produtividade como um fator de avaliação e os efeitos no solo, o que vai acarretar em produtividade da cana. Então, a observação que eu faço é o aumento da produtividade e o experimento, como eu disse, a aplicação controlada, como eu disse, a minha situação, a que eu escolhi, é a aplicação controlada, e o resultado que eu espero é a melhoria da cana na produtividade, e a conclusão se de fato um fertilizante. Então, a minha hipótese, ela vai ser concretizada ou não. Então, um resultado que eu tenho pode ser que eu encontre que essa vinhaça, da forma que eu estou avaliando lá, que ela não seja aquele aumento de produtividade ou que tenha diferença, por exemplo, de produtividade comparando com experimentos, por exemplo, sem a vinhaça, com tratamentos sem vinhaça, sem aplicação de vinhaça, e é um resultado. Se não houve diferença, também não deixa de ser um resultado. Tá? Isso vai de encontro com a minha hipótese? Sim, mas também é um resultado. Então, isso também é uma informação plausível quando a gente fala
de conhecimento e divulgação científica, tá? Então, a relação com o texto científico, quando a gente traz aí dentro do conhecimento, precisa ser registrada e compartilhada, divulgada. Se eu não tenho essa premissa, eu não consigo atingir o objetivo, né? Eu não consigo que isso saia fora da universidade, por exemplo, né? Ali da sala de aula. Então, isso ocorre por meio de textos científicos como artigos, relatórios e trabalhos científicos, tá? Então, os relatórios, por exemplo, de aula prática que a gente vem comentando em sala de aula sobre os relatórios de aula prática, por exemplo, a gente conduz experimentos com vocês lá no laboratório e a gente tem aquelas metodologias, os resultados que a gente obteve lá naquele experimentozinho. Então, eu consigo ter ali uma estrutura de um texto científico, como a gente já viu, tem uma introdução, metodologia, resultado e discussão. Então, aquilo é a estrutura, a padronização que eu preciso seguir para ele ganhar o formato de um texto científico e impessoal, tá? Esses textos permitem, então não é o que eu acho, é o que eu vejo e o que eu lanço lá nessa divulgação. Então, esses textos permitem que outros pesquisadores, né, ou a população tenha acesso aos resultados, garantindo a disseminação do conhecimento. Então, isso é tão importante quanto a minha preocupação com a escrita, tá, com vocês, com relação a essas estruturas de um texto científico. Então, o que é um texto científico? É uma forma de comunicação que apresenta resultados das pesquisas de maneira clara, objetiva e fundamentada, tá? E utiliza a língua formal, tá? Ele é formal, evita subjetividade, a impessoalidade. Então, ele evita que eu escreva aquilo de qualquer jeito, tá? Então, não é que eu coloque palavras difíceis lá, não é isso. É a maneira de escrever que ela me tira como eu acho, eu quero que seja daquele jeito, eu acredito que seja daquele jeito, não. Eu venho com a informação de fato direta, objetiva, clara, concisa. E segue, então, normas específicas, como as da ABNT, que a gente segue, né, da Associação Brasileira, que a gente segue para que isso se padronize e tenha esse padrão do texto científico, tá? Do conhecimento científico. Então, ler esses textos científicos, o que é importante? Por que é importante isso? Então, deve ser feito de forma estratégica, tá? Não é uma leitura comum, mas sim uma leitura orientada por objetivos, que busca compreender informações específicas, tá? E aí eu separei em 3 pontos para vocês principais. A leitura exploratória, leitura seletiva e leitura crítica, tá? Leitura exploratória é o primeiro contato com o texto. Então, nessa etapa, o leitor observa o quê? Por exemplo, de um artigo científico, o título, o resumo, a palavra-chave, que vem ali tudo de maneira um pouco mais mastigada. O resumo fala de todo o artigo ali, resumido, de certa forma, para o autor tomar o conhecimento ali, de fato, se aquilo vai ter relevância para o que ele está buscando. Quando eu falo para vocês que na introdução do relatório a gente precisa de uma referência e citar lá referências de autores, eu vou lá na busca e acho um artigo sobre a vinhaça, que é o que a gente estava falando no nosso exemplo lá anteriormente. Então, eu quero um texto sobre a vinhaça. E vou lá e busco, encontro, mas a vinhaça é com a produtividade. Então, eu vou lá, detalho mais. Eu preciso da vinhaça comparando as produtividades de cana-de-açúcar. Abro aqueles artigos que eu encontro e vejo qual foi o resumo ali, o que ele encontrou, qual a metodologia ele utilizou. Então, isso é já uma busca rápida ali, para a gente ter dinâmica, para a gente ir para outro. Esse não foi relevante, então vamos para outro artigo para buscar aquilo que eu procuro. No segundo momento, eu tenho a leitura mais seletiva. Então, eu encontrei, aquele texto é relevante para mim. Então, ao identificar a relevância, o leitor foca então nas partes principais, que é introdução e conclusão.
Tá? Qual é o objetivo disso? Compreender o problema estudado e os principais resultados que ele teve. Então, a introdução é eu entender de fato o que o autor está dizendo